Agora, neste exato momento, acabou de sair aqui um vídeo bombástico que tem poder para destruir Lula da Silva, gente, tá? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acabou de descobrir uma bomba que pode não só deixar o Lula inelegível, mas como também caçar Luiz Inácio Lula da Silva. O TSE, a partir da imprensa, através da imprensa, acabou de descobrir que Lula da Silva cometeu erro gravíssimo. E o erro é tão grave que pode deixar Lula inelegível, fora da eleição, caçar a chapa do Lula. É uma bomba atômica que acabou de explodir. E eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo, gente, tá? Também tenho aqui jornalista que acabou de afirmar que Lula, ao proibir os dois diplomatas americanos de vir aqui no Brasil para acompanhar as eleições, Lula proibiu, né? Pois bem, jornalista disse que esta decisão pode ser o maior tiro no pé do Lula. Esta decisão pode custar muito, mas muito caro para o Lula, gente, tá? Ao proibir os enviados de Donald Trump aqui para o Brasil para vistoriar a questão das caixinhas brancas, né, da eleição aqui no Brasil. Outra bomba que eu vou trazer também nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês é o chanceler. Chanceler, gente, tá? Que acabou de exaltar a articulação internacional de Flávio Bolsonaro e deixou o Lula furioso. Chanceler exaltou a articulação internacional do Flávio Bolsonaro e a notícia que acaba de chegar é que o Lula ficou extremamente furioso com este parecer e é claro que eu vou trazer também essa informação. Pessoal, e se der tempo, eu acho que vai dar, eu vou trazer aqui mais uma pesquisa que acabou de ser publicada em que Flávio Bolsonaro massacrou Lula da Silva e a equipe de campanha do Lula ligou o alerta vermelho e o modo desespero, gente, tá? Esta, sem a menor sombra de dúvida, é o pior resultado para Lula da Silva e o desespero tomou conta geral e total dentro aí da esquerda. Eu vou explicar tudo pra... Gente, tem muita coisa. Eu disse pra vocês, plot twist capado, reviravolta que acabou de acontecer. Vocês não fazem ideia do que o Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, o que eles acabaram de descobrir contra o Lula agora há poucos instantes, que pode deixar Lula inelegível, caçar a chapa do Lula. Gente, é bomba da bomba da bomba que eu vou explicar para vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente, dando início aqui com as informações. O UOL, que descobriu tudo isso e já está informando ao Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, Tribunal Superior Eleitoral já está sabendo de tudo. Eu vou trazer o vídeo aqui para vocês e logo em seguida eu vou explicar para vocês por que a casa do Lula pode cair, por que o Lula pode ficar inelegível, por que o Lula pode ficar fora da eleição, chapa caçada e tudo mais. É uma bomba contra o Lula isso aqui. Mas antes de eu explicar para vocês, vamos ver aqui o que descobriu aqui a jornalista. Vejam só. Estatal do governo Lula abriga Exército Eleitoral em contrato de 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. Mais uma reportagem investigativa aqui do UOL, assinada pela Júlia Afonso. A Estatal Federal Portos Rio tem um contrato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, usado para pagamento de 305 bolsistas com ligações com a classe política. O UOL teve acesso a essa folha de pagamento sigilosa no valor de cerca de 9 milhões de reais, que mostra a extensão da rede de apoio político. Bom, vamos entender essa história? Eu quero entender tintim com tintim com ela. A Júlia já está conosco aqui. Olá, boa tarde, seja bem-vinda, parabéns pela reportagem. Boa tarde, Fabíola, Josias e Tati, tudo bem? Aos espectadores, claro. Vamos lá, a gente queria saber que exército eleitoral é esse? Pois é, a gente teve acesso, então, a essa folha de pagamentos, né, que você estava mencionando, no valor de 8,9 milhões de reais. E aí a gente foi fuçar todos os nomes que compunham essa lista de pagamentos
E a gente descobriu, então, uma rede de apoio eleitoral lá no Rio de Janeiro, pago com dinheiro do caixa dessa estatal, que é a Portos Rio. Essas pessoas, elas foram candidatos e cabos eleitorais nas últimas eleições, são dirigentes e filiados partidários, são ex-funcionários da Prefeitura de Belfor Roxo, tem advogados, tem até um criador de jingle. E em relação a essa questão da Prefeitura de Belfor Roxo, né, eu explico porque essa estatal ela está sob o controle político do ex-prefeito de Belfor Roxo, Wagner Carneiro, do Republicanos, o Vaguinho, que se tornou aliado do presidente Lula em 2022. E desde o ano passado, ele vem exercendo uma influência nessa estatal. Como? Né? Ele colocou mais de 30 aliados, por exemplo, o presidente dessa estatal é ex-secretário de saúde da Prefeitura de Belfor Roxo. Você tem outros secretários, tem secretário de esporte, por exemplo, que hoje trabalha nessa Portos Rio. E também teve esse convênio firmado no final do ano passado, que é para produzir estudos científicos e promover cursos online. E então esse convênio acabou contratando como bolsista, né, pagando como bolsistas aí valores de R$1.000 a R$10.000 por mês para uma série de pessoas que têm ligações com a classe política. Gente, para tudo. Vocês têm noção da bomba que acabou de explodir contra o Lula? Então quer dizer que o Vaguinho, ex-prefeito de Belfor Roxo, aliado de Lula, tem poder sobre uma estatal onde tem milhões ali sendo utilizado para fazer campanha eleitoral para o Lula, pagando um exército eleitoral para fazer campanha para o Lula. Gente, não tem a mínima condição do Lula continuar nessa eleição. Isso aqui é muito mais grave do que vocês imaginam. Se ficar comprovado que o Lula está utilizando dinheiro de estatal para pagar exército, um exército eleitoral para fazer campanha para ele, vocês não têm noção, gente, do estrago que isso aqui vai ser na campanha do Lula. Eu já vi jurista agora gravando vídeo sobre isso aqui, dizendo, olha, gente, se isso aqui for investigado, inclusive, senhores parlamentares, deputados, senadores de direita, tem que acionar o TSE imediatamente. Levem esta denúncia, essa descoberta que a jornalista investigativa acabou de descobrir, tem que ser levado para o Tribunal Superior Eleitoral. Atenção, atenção, Nunes Marques, André Mendonça. Vocês têm que olhar isso aqui que acabou de ser divulgado. Vídeo bombástico que tem potencial para destruir a campanha do Lula. Pode deixar o Lula inelegível, pode caçar a chapa do Lula. É extremamente grave o que o portal de notícias UOL, que a jornalista da UOL acabou de revelar para o Brasil inteiro. Atenção, atenção, parlamentares da oposição, deputados, senadores, levem, denunciem isso aqui para o Tribunal Superior Eleitoral. Se fosse o contrário, Lindbergh Faria já estava lá no TSE, já estava na porta do Nunes Marques. Se fosse o contrário, se isso aqui, se essa bomba aqui tivesse explodido no colo do Flávio Bolsonaro, Lindbergh Faria já estava lá na porta do TSE, já estava lá batendo na porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, já estava há muito tempo. É inacreditável, gente, tá? Fabiana, você foi pega de surpresa? Claro que não. Mas normalmente essas coisas acontecem e fica na surdinha, fica na escondida, ninguém fica sabendo. Vaguinho, gente, tá? Vocês têm noção do que é Vaguinho lá em Belfor Roxo? Um monte de investigação, de crimes contra esse Vaguinho acontecendo lá. E ele envolvido nesse escândalo para ajudar o Lula. Para o Lula se perpetuar no poder, eles são capazes de tudo e qualquer coisa, inclusive utilizar dinheiro de estatal para construir um exército eleitoral. Tudo isso para manter o Lula no poder. É muito desespero, gente. 35 milhões de estatal sendo utilizada para bancar um exército eleitoral, para lutar para manter o Lula no poder. É isso aí, gente, tá? Cadê? Eu só quero ver. Cadê os parlamentares, deputados, senadores? Bater na porta do TSE, tem que denunciar esse possível crime eleitoral gravíssimo que o Lula pode ter cometido, passível
de inelegibilidade, cassação da chapa. Coloca aqui embaixo, gente, o que é que vocês acharam aí dessa notícia bombástica? E não para por aí não, gente, tá? Vocês acham que acabou por aqui? Tem coisa pior ainda acontecendo. Vou colocar aqui agora na tela para vocês, vejam só. Ministros de Lula alteram perfis nas redes por receio da justiça eleitoral. Ou seja, as almas mais justas, íntegras e honestas da política brasileira correm para alterar os perfis nas redes sociais com receio do Cássio Nunes Marques, do André Mendonça, porque agora lá não está Alexandre de Moraes. No último pleito eleitoral de 2022 não tinha essa preocupação, né? Não estavam lá alterando, apagando postagens. Não tava. Mas agora, gente, ó, é o André Mendonça, é o Cássio Nunes Marques que está na presidência. A casa caiu, então a gente tem que tomar cuidado, vai que eles encontram algo grave, algum crime. Então vamos começar a apagar, né? Alterar perfis nas redes sociais, o desespero, gente, tá? E o nome desse desespero da esquerda, dos aliados do Lula, dos ministros aqui, do Lula, chama-se Cássio Nunes Marques, que tá de olho em tudo que tá acontecendo. Integrantes do governo do presidente Lula da Silva alteraram seus perfis nas redes sociais por orientação da Secretaria de Comunicação Social da República, SECOM. A medida busca evitar questionamentos da Justiça Eleitoral durante o período de campanha. As mudanças não seguiram um único padrão. Alguns ministros retiraram a referência ao cargo que ocupavam no governo, informou ao jornal Folha de São Paulo. Ou seja, lá estava assim, ministro, vamos supor, ministro disso e disso do governo Lula. Se eles estão concorrendo a algum cargo, não pode ter isso nas redes sociais. Isso é uma autopromoção que não pode acontecer durante o período eleitoral. Então eles já foram lá e alteraram. Não. Outros mantiveram a identificação, mas acrescentaram que os perfis têm caráter pessoal e não representam a comunicação institucional do executivo, gente, tá? Segundo a reportagem, a SECOM recomendou que os ministros adequassem seus perfis para reduzir o risco de interpretações de que as contas estariam sendo usadas para promover ações do governo Lula durante o período de restrições eleitorais. Entre os ministros que removeram a referência ao cargo estão José Guimarães, das Relações Institucionais, o capitão Cueca, Guilherme Boulos, o invasor lá, segundo a imprensa, invasor de terras, Wellington Dias, que é o ministro mais incompetente que o pessoal do Cadastro Único e do Bolsa Família já tiveram até hoje, e do advogado-geral da União, Jorge Bessias, que está desesperado para uma vaguinha lá no STF e não está dando certo. Tá aqui. Correram, gente, tá? Com medo do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, que respectivamente são presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral. Tá aqui, ó, Belchiona, Wellington Dias, Guilherme Boulos, Dario Duriga, ministro da Fazenda, né? José Guimarães, o capitão Cueca, e os Bessias. Por enquanto, esses aqui foram lá correndo desesperados para não serem pegos pelo Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, alteraram lá os seus perfis nas redes sociais. Quem diria, gente, eu falo para vocês que o mundo não gira, tá? O mundo capota. Quem diria que um dia eu ia ver ministros do Lula, ex-ministros do Lula, alterando perfis nas redes sociais por medo, né, do Cássio Nunes Marques e do ministro André Mendonça. Eu não vi isso aqui, tá? Muitas das vezes, eu vi pouquíssimas vezes esse tipo de atitude acontecer lá em 2022. Lá em 2022, gente, eu não vi essa preocupação quando o Alexandre de Moraes estava lá na presidência do TSE. Acho que para ele, não, é Moraes que tá lá, não tem nada, não vou mexer em nada não. Mas agora é Cássio, indicado pelo Bolsonaro. É André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. Ou seja, a casa caiu para os petistas e eles correram lá para mudar os seus perfis aí nas redes sociais. E agora, gente,
Meu Deus do céu, gente. O Lula deve estar desesperado aqui com essa notícia. Inclusive, deve estar furioso. Ex-chanceler exalta a articulação internacional de Flávio Bolsonaro, que é de dar inveja em qualquer petista. Gente, a articulação internacional do Flávio Bolsonaro é de dar inveja na petezada e principalmente no Lula da Silva. Tanto é que foi reconhecido aqui pelo ex-chanceler. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou nesta segunda-feira que a próxima eleição presidencial brasileira não ficará restrita ao cenário nacional. Conforme venho apontando, a barreira entre política externa e político interna caiu. Escreveu o ex-ministro em publicação no X. O processo político se internacionalizou. O ex-chanceler sustentou que o Brasil poderá se alinhar ao mundo livre ou ao que classificou como bloco totalitário, conforme o resultado da eleição. Em seguida, associou Flávio Bolsonaro ao primeiro grupo e Lula ao segundo. Como exemplo de que o processo político ganhou dimensão internacional, Araújo citou o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL, no último sábado 25, e os recentes atritos entre os governos do presidente Lula e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Claro, gente, tá? Lá na convenção do PL, lá do Flávio Bolsonaro, teve até o ministro de Israel, Netanyahu, endossando a campanha do Lula, gente, tá? Tá lá, Netanyahu, Javier Milei, todos, gente, tá? Abraçando a campanha de Flávio Bolsonaro. O Lula. O que é que aconteceu com o Lula até agora? Até agora, nenhuma liderança internacional. E essa questão do Javier Milei, gente, tá? Deixou o Lula muito magoado. O Lula tá furioso. Não só o Lula, que tá furioso com as falas do Javier Milei aqui no Brasil, que partiu para cima do Lula e do Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. Foi basicamente isso que aconteceu. Javier Milei tratorou Lula da Silva e Alexandre de Moraes. E os ministros do Lula também ficaram extremamente furiosos, a ponto de nem esconderem a fúria deles. O ministro chama falas de Milei de grosseiras e inaceitáveis e cobra explicações. O ministro inútil do Lula aqui, gente, ele quer explicações do Javier Milei. Eu quero que você explique. Explique imediatamente o que é que você fez aqui no Brasil, por que é que você disse tudo aquilo que você disse, por que é que você... Eu imagino que o Javier Milei, neste exato momento, deve estar dentro de um banheiro, em posição fetal, se borrando de medo do inútil do Mauro Vieira. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, gente, tá? Eu conto, ou vocês contam pro Mauro Vieira, que o Javier Milei tá se lixando pro que ele pensa ou deixa de pensar. É surreal, gente, tá? O ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores classificou como ríspidas, grosseiras e inaceitáveis as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante a Convenção Nacional do PL, realizada no último sábado, e afirmou que o governo brasileiro cobrará explicações formais sobre as críticas. Apesar da reação, o chanceler descartou, por enquanto, a adoção de medidas diplomáticas mais severas contra o país vizinho. Segundo Mauro Vieira, o governo brasileiro considera grave a postura adotada por Milei em território nacional e espera esclarecimento das autoridades argentinas. Ele quer que eles se expliquem. Olha, ele quer o seguinte, abre aspas, nós precisamos de explicações do governo argentino sobre o motivo de o presidente da Argentina ter vindo ao território brasileiro fazer esse tipo de manifestação e declarações ríspidas, grosseiras, inaceitáveis, afirmou em entrevista à TV Globo. Falou, gente do céu, eu fico imaginando o Lula que já atacou 1 zilhão de vezes o presidente Donald Trump. Quantas vezes o Lula foi nos Estados Unidos, concedeu entrevista lá para aquelas manchetes esquerdistas e criticou o Donald Trump? Mas é Lula, e Lula usa vermelho, ele pode. Mas o Javier Milei não pode. Não pode.
Javier Milei não pode. Mas Lula pode. Lula pode ir lá nos Estados Unidos conceder entrevista, né, para algum jornal americano, pode criticar o Donald Trump, pode. Lula pode atacar, mas não pode ser atacado. Gente, tem mais coisa que eu separei para trazer, inclusive. Acabou de sair aqui nova pesquisa. O Flávio Bolsonaro massacrou, atropelou o Lula. Gente, foi a pior queda, a pior queda que o Lula já teve em pesquisa, que foi divulgada aqui agora. Eu vou trazer daqui a pouco para você aqui essa bomba. Meu Deus, pensem num povo que está desesperado. Deixa eu trazer aqui para vocês, jornalista da Globo, jornalista da Globo News, que acabou de afirmar que Lula acabou de dar o seu maior tiro no pé. Tiro no pé que pode custar muito, mas muito caro pro Lula. Gente, o Lula acabou de dar o seu maior tiro no pé ao barrar a entrada dos 2 diplomatas americanos aqui no Brasil. E isso só revela que Lula está com muito medo, escondendo alguma coisa ou confessando que tem algo errado que está acontecendo e que pode acontecer, ou talvez que vai acontecer durante a eleição aqui no Brasil. Bomba atômica que explodiu aqui o jornalista da Globo. Vejam só, contra o Lula, hein? Gente, tá? Reviravolta acontecendo dentro da Globo. O que será que está acontecendo? Vocês vão entender. Foi um erro do governo brasileiro barrar a entrada dos diplomatas americanos aqui no Brasil. A suspeita é que esses 2 diplomatas viriam para conversar com pessoas da oposição ou críticos às urnas, e fariam um relatório ou espalhariam algum tipo de desinformação sobre as nossas urnas eletrônicas, visando a descredibilizar nossas eleições. Agora, se o objetivo do governo é a credibilidade do nosso sistema eleitoral, ele agiu muito mal, porque com essa ação, o que vai suscitar nas pessoas que já têm dúvidas quanto ao sistema, que já não acreditam nas urnas? Poxa, se é tão seguro assim, estava com medo do quê? Estava com medo de um questionamento? É preciso responder aos questionamentos. O TSE agora vai ter uma sessão, né, com os embaixadores para falar da segurança das urnas. Mas então o TSE só aceita reuniões nos termos dele, que ele vai fazer uma apresentação bonitinha sobre como a urna é segura? Por que não aceitar também os críticos, e até também críticos que a gente suspeita, com boa dose de razão, suspeita de terem má fé? E que esses diplomatas vão poder fazer? Colher depoimentos. Eles não têm como interferir diretamente no funcionamento das nossas eleições, né, das urnas. E o governo Trump, o que vai fazer? Talvez endosse essa narrativa de tentar descredibilizar. E se o governo Trump quiser fazer isso, não é a presença ou a ausência de 2 diplomatas aqui no Brasil que vai fazer diferença nenhuma nessa estratégia dele. Pelo contrário, com a presença deles aqui, quem sabe um relatório, questionamentos deles, seria mais uma oportunidade para a Justiça Eleitoral responder os questionamentos e mostrar a segurança das urnas. Eu repito, sem problema nenhum. Em todos os testes, as urnas eletrônicas brasileiras têm se mostrado muito seguras e não há qualquer microevidência de que em qualquer ocasião tenham sido hackeadas ou violadas. Nosso sistema de votação, inclusive, ele é muito mais rápido e muito mais seguro do que a confusão que são as eleições lá nos Estados Unidos, que o nosso funciona muito melhor. E por isso mesmo, a melhor estratégia é a transparência. A melhor estratégia para manter a credibilidade do sistema é mostrando para todo mundo que sim, pode questionar, estamos abertos, respondemos aos questionamentos, queremos observadores internacionais e não temos medo de ninguém, nem mesmo daqueles questionadores que possam vir de má fé, terão a sua resposta da mesma maneira. E a população aqui dentro, que está tendendo a ter dúvidas, a questionar o sistema, vai ter suas respostas também. O que eu mais ouço hoje em dia de críticos é: puxa, então a urna é um negócio sagrado, virou crime agora questionar as urnas? É péssimo que esse tipo de sentimento esteja se alastrando na população. Todo mundo tem que ter a certeza de que não só é totalmente permitido questionar as urnas, e é permitido, mas que também isso é até bem-vindo, porque as respostas estão aí para quem quiser. Sem a menor sombra de dúvida, gente, tá? Um dos melhores comentários do Joel dentro da Globo, gente. Até eu fiquei de queixo caído. Em se tratando de jornalista da Globo, pega a gente de surpresa, porque esse comentário aqui do Joel foi um tiro certeiro no coração do Lula, né? Por que o Lula tá nesse desespero? Porque recentemente o próprio Lula não chamou o Marco Rubio, quem quisesse, ó, pode vir ajudar o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, nas eleições. Aí depois mudou de ideia. Por quê? Isso só dá vazão a especulações, já que as caixinhas brancas são
tão confiáveis assim, por que ninguém de fora pode vir para acompanhar o processo, fazer questionamentos, perguntas? Por que não pode? Se são tão confiáveis assim. Isso, gente, tá? Está sendo considerado o maior tiro no pé do Lula até agora, porque só dá vazão para dúvidas. Só dá vazão para dúvidas. Isso dá credibilidade para a oposição que vem batendo nessa tecla. E o Lula endossa toda essa questão ao proibir 2 diplomatas americanos de vir aqui para o Brasil acompanhar toda essa coisa da eleição. Por que o Lula está tão preocupado assim? Por que o desespero do Lula? Por que o Lula está com medo? Está escondendo alguma coisa? Ou confessando que algo, né, de errado pode acontecer, que vai acontecer? São muitas dúvidas que a gente tem com relação a essa decisão estranha do Lula, né? Por que ele proibiu esses 2 diplomatas de virem aqui acompanhar o processo eleitoral do Brasil? Já que é tão confiável assim, por que eles não podem acompanhar? Tá aí, gente, tá? Joel Pinheiro, dentro da Globo, gente, tá? Desceu a lenha no Lula sem dó e nem piedade. Categoricamente, isso foi um erro do Lula. Lá no início, essa decisão foi um erro do Lula. O que é que vocês acharam, gente, tá? E agora, gente, deixa eu trazer aqui pra vocês a bomba do dia. O que eu vou trazer aqui agora pra vocês é a bomba da bomba da bomba. Jornalista do portal de notícias UOL fez uma descoberta inacreditável que pode deixar Lula inelegível, segundo aí alguns juristas que eu já vi comentando. Pode deixar Lula inelegível, chapa do Lula pode ser cassada. Se a justiça realmente fizer as investigações, se aprofundar nisso aqui, a casa do Lula pode cair, inclusive ele pode ficar de fora da eleição. Veja o comentário aqui em cima, ó. Chapa Lula-Alckmin tem que ser cassada devido ao erro gravíssimo que acabou de ser descoberto contra Lula da Silva. Vejam só que a bomba que acabou de explodir, gente, tá? Denúncia urgente. PT, partido do Lula, usa dinheiro de estatal para abrigar aliados de campanha. E isso aqui, gente, tá? É um crime sem precedentes em ano eleitoral. A menos de 3 meses da eleição, isso aqui acontecendo, é um crime absurdo. Uma estatal do governo Lula fechou um contrato de 35 milhões sem licitação, que acabou virando abrigo para um exército de cabos eleitorais e aliados petistas.